uma frase muito recorrente, né? Eu publico muito essa frase. Carregue seus livros até que eles carreguem você. E foram os livros que fizeram tudo que eu sou hoje. Foram muitos anos estudando, eu vi que você também passou por uma trajetória muito longa. E às vezes as pessoas nos perguntam, nos esperam da gente respostas simples e imediatas, né? Para muitas pessoas hoje, 12 meses é muito tempo, né? Mas para a gente, na verdade, você sabe que não é tanto tempo assim. Que alegria estar aqui com você. Ana, fala um pouquinho pra gente assim da sua. Como é que você começa nesse prazer na leitura? Porque eu comecei bem tarde, eu comecei a ler efetivamente, eu já tinha uns 18 anos. Você já desde cedo lia? Porque eu tinha amigos que liam desde novinhos e tal, eu comecei meio tarde. Como é que foi a sua jornada? Eu tenho um vídeo bem fofinho da minha avó. Ela tem quase mais de 75 anos, bem fofinho. Que ela gravou em casa, assim, eu filmando a minha bebê, e ela disse assim: essa menina, né, desde que ela nasceu, ela lê. Impossível, né? Porque quando a gente nasce, a gente não sabe ler. Mas, assim, eu cresci num lar bem cristão, bem conservador. Embora meu pai fosse de esquerda, eu sei que quem lê literatura consegue entender o que eu quero dizer com isso, né? Um pai conservador, apesar de ser esquerdista. E meu pai é advogado, sempre estudou muito, sempre vi ele com livro, com processo, e tudo que meu pai tinha, ele investiu na educação, na minha educação e na Uhum, educação do meu irmão. Ele entendi. dizia muito isso. Eu lembro que ele tinha um carro, um Gol bola, né? Que a gente chamava Gol bola, que tinha o Uhum, quadrado na época. sim. Um Gol bola verde limão, todo adesivado com coisa do PDT e tal. E ele dizia, todo ano ele dizia, queria trocar de carro, mas não vou poder, porque a mensalidade da escola. Então, assim, as pessoas acham que eu vim de uma família abastada, né? Sei lá, que eu devo ter tido uma educação bilíngue num colégio de renome, porque meu pai, as pessoas fantasiam coisas, porque elas pensam que todo aquele bem-sucedido, ele teve uma formação privilegiada. E meu pai fez muitos sacrifícios sempre com esse discurso. Educação, o que eu vou deixar para os meus filhos é educação. E isso tanto comigo quanto com o meu irmão. Meu irmão também, ele é de outra área, né? Ele é da tecnologia, ciência da computação, mas ele, em tudo que ele faz, ele bota a mão, ele também é muito bom. O trabalho acadêmico dele sempre é elogiado. Então a gente cresceu num ambiente que valorizava a educação. Só que uma educação real, o que eu observo muito hoje, Daniel, você deve ter percebido isso também, as pessoas pensam assim, os pais modernos pensam assim: ah, mas eu estou investindo na educação do meu filho, que é pegar um moleque e colocar ele na escola. Eles É. acham que educação é sinônimo de escolarização e que o menino está sendo educado na escola. Eu acho isso aí um grande crime contra as crianças. Aliás, isso aí já está sendo revelado pelos índices, né? Os Uhum. testes do PISA e outros testes internacionais, onde o Brasil é comparado com o desempenho de outros países, mostram assim, o desempenho vexatório do Brasil. E é um problema de educação. Às vezes, eu na política, e você também deve ter ouvido muito isso, uma das maiores falácias que nós ouvimos na política é: a única salvação para o Brasil é a educação. E você veja, o problema do Brasil é a falta de cultura e de educação de qualidade. Mas a salvação para o Brasil não é a escolarização. Os programas estaduais de governo, eu falo disso porque também sou política, né? Você não me convidou aqui para falar só como professora, mas os programas, as políticas públicas de educação, elas envolvem investir cada vez mais dinheiro no sistema de escolarização, ampliando a carga horária e o tempo que o aluno passa na escola, criando um novo ensino médio, que não vai ter 3, mas vai ter 4 anos, criando escolas, multiplicando o número de creches e criando escolas em tempo integral, mais tempo do aluno na escola, e as pessoas acham que isso é a educação e que essa é a salvação, que a escolarização é a salvação. E esse mito, você já deve ter mencionado para os seus alunos, é uma grande confusão que surge após a Revolução Francesa, das pessoas acharem que todo ser humano escolarizado será melhor que o não escolarizado e será mais iluminado, né? Uhum. Inclusive, os iluministas acreditavam que a educação iluminaria a mente, enquanto que na verdade não. Se você ensinar matemática e fórmula de Bhaskara para uma pessoa, para um adolescente que tem tendência a entrar para o crime, ele simplesmente vai ser um vendedor de drogas mais
bem sucedido, porque ele vai saber fazer as contas de cabeça dos gramas e de quanto custa cada baseado que ele está vendendo. Mas assim, e tanto que você olha para os grandes criminosos e os grandes algozes da humanidade, os maiores de todos não eram analfabetos, não. Eram pessoas Sim, com educação, com formação, com diploma. Então, você perguntando sobre como é que eu obtive apreço pela leitura, eu sempre vi meu pai lendo e sempre gostei muito de ler. Eu era uma devoradora da Bíblia. Eu tive... Hoje eu não faço isso mais com tanto afinco, mas eu comprava uma Bíblia por ano e eu lia essa Bíblia em versões diferentes. Então, NTLH, Ferreira de Almeida corrigida, na linguagem de hoje. Então, eu tenho 12 Bíblias, desde os meus 12 anos até os 24, mais ou menos. Que legal. Eu tenho 12 Bíblias, porque cada ano eu comprava uma Bíbliazinha nova, arriscava toda, anotava. Então, eu aprendi a gostar de ler assim. E só depois eu compreendi o valor literário que a Bíblia tinha na minha formação. Durante muito tempo, eu atribuía à Bíblia um valor espiritual. Só depois, assim, com, sei lá, 19, 20 anos, eu percebi que a Bíblia tinha um valor literário. E que se eu fosse ateia, ou minha família fosse ateia, e eu não tivesse lido a Bíblia por preconceito com a religião, eu teria perdido todos os arquétipos literários que a gente já viu por aí, né? Por exemplo, a Dama das Camélias. É nada mais do que a Madalena arrependida, né? Por exemplo, Com exemplo, certeza. Né? E então eu cresci, aprendi a gostar de ler porque eu era uma menina muito religiosa e não necessariamente, não tô falando isso para me gloriar, porque não era uma religiosidade das melhores. Era aquele religiosa no sentido até tacanho da coisa, lia, né? E gostava muito de teologia, então aos 18 anos eu já era professora de uma escola teológica de história veterotestamentária, então assim, as pessoas diziam, a menina é um prodígio. Só que só quando eu tinha 21, 22 anos é que eu percebi que na verdade eu não era um prodígio, é que eu era muito analfabeta, e que na verdade aquelas pessoas que estavam achando que eu era um prodígio é que elas estavam num nível tão baixo que para elas aquela menina de 18 anos era uma pessoa inteligentíssima. Eu li, então, por muito tempo teologia, já contei essa história muitas vezes para o pessoal. Quando eu tinha 16 anos, eu abri na escola, eu estudava eu frequentava uma igreja Assembleia de Deus. Eu sei que existem escolas teológicas, eu sei de tudo isso, mas de todas as igrejas que eu passei, eu percebo assim, a massa desta igreja que eu frequentei, ela era uma massa mais sentimental, mais emotiva. Não estou dizendo que isso é uma crítica. Para quem estudou a Revolução Francesa, sabe que às vezes a emoção e o sentimento são até mais sinalizadores de verdade do que a própria racionalidade. Mas eles eram muito emotivos, muito apegados a costumes e não ao estudo, né, das coisas mais profundas. E eu comprei, do lado da igreja onde eu estudava, tinha uma livraria, que era dos irmãos crentes ali da igreja. E eu li sempre comprando livros evangélicos desse povo pentecostal, né? Então, como ser uma mulher segundo o coração de Deus, eu disse adeus ao namoro, assim, uns livros bem evangélicos. E um dia eu comprei, sem querer, querendo, assim, um livrinho bem pequenininho, que se chamava Torturados por Amor a Cristo. Tinha 16 anos. Eu comecei a ler aquele livro na aula de educação física. Eu me lembro que eu sempre tirava nota péssima em educação física, porque eu não queria praticar esporte nenhum, queria ficar lendo. Então, eu li o livro em, acho que 3 aulas, 3 educações físicas, eu li o livro inteiro. E o livro mudou a minha vida, assim. Naquele momento, com 16 anos, eu tive um insight. Uma vez eu vi você falando uma expressão que eu li no livro Crepúsculo. O pessoal acha que eu só leio coisa boa, mas eu leio coisa ruim também. E eu li todos os livros da saga Crepúsculo, tá? Porque, sei lá, eu devia ter uns... sei lá, faz tempo. E eu achei aquele negócio na livraria da escola, sei lá. Comecei a ler, achei fácil e li tudo. Li tudo, tipo, sei lá, em 2 semanas eu li a saga toda. E tem uma expressão lá, nesse livro do Crepúsculo, olha como nem tudo é ruim, né? É o imprinting? Isso, é o imprinting. Mas tem uma outra também. Tem um livro preferido da Bella, que é a menininha lá que se apaixona pelo vampiro, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Esse é sensacional. Exato. O livro esse é de alto nível. Do Crepúsculo é ruim pra desgraça, assim. Mas eu fui ler O Morro dos Ventos Uivantes porque era o livro... Meu Deus, quando eu li aquele livro, ele passou a ser assim, um dos melhores, dos livros preferidos da minha vida. E aí, através daquilo,
tive acesso a a uma alta literatura que ninguém tinha me dito antes, nenhum professor. O professor tinha me mandado ler Iracema, A Iracema, Mão e é. a Luva. Não é A Mão e a Luva, é A Mão e a Luva, né? Mãe, a Luva é do Machado de Assis, né? Isso, o professor tinha mandado a gente ler isso, se for valendo ponto, senão não vai ter recreio. Então, não era por prazer, né? Então, eu despertei para a literatura de qualidade, lendo, inclusive, né, um livro ruim. E depois, eu li esse livro, Torturados por Amor a Cristo, na educação física. Quando eu li esse livro, eu tive um imprinting, essa expressão Legal, crepúsculo. legal. Assim, eu percebi, meu Deus, teologia. Eu não estou dizendo que o trabalho dos padres, dos pastores não seja importante. Tudo isso é extremamente importante, tanto que eu era uma apaixonada. Até hoje eu gosto, né? Embora eu tenha mudado um pouco a vertente do que eu leio, mas eu continuo gostando. Só que eu percebi tudo isso aqui. Olha só, cada livro que eu leio sobre teologia é uma versão, é uma concepção religiosa que, no fim das contas, ela não consegue ser, como é que eu posso dizer, ter um impacto imediato na vida das pessoas. Por Tá. exemplo, a doutrina calvinista. Eu li lá a doutrina calvinista, o que pensam os arminianos, semi-pelagianismo. E, tipo, eu percebi que a pessoa manifestava esses pensamentos, essa cosmovisão, num comentário ou em outro. Mas que a maior parte do tempo ninguém estava falando sobre teologia. A maior parte do tempo as pessoas estavam falando sobre outras coisas que eram mais práticas. E eu percebi, política é uma coisa prática, que afeta a vida do meu pai. Meu pai sempre foi, durante muito tempo, esquerdista. Ele era, assim, aficionado pelo Leonel Brizola, comunista, que recebeu dinheiro da Revolução Cubana para fazer guerrilha no Brasil. Ele tinha foto dele, meu pai foi ao velório do Leonel Brizola. Então, assim, ele foi para São Borja, lá onde está também enterrado Getúlio Vargas. Então, meu pai sempre foi envolvido em política. E aí eu comecei a perceber o seguinte, olha, a minha família respira política. A forma como a minha mãe escolheu largar tudo para cuidar dos filhos, né, não ter uma profissão, tudo ao meu redor tinha a ver com política. Os professores estão fazendo bullying com os alunos. Isso tem a ver com política, né? O bullying religioso, né? Porque os alunos tinham. E eu comecei a ver, nossa, tudo ao meu redor é política. E a política ela tem um impacto direto na vida do crente. Digamos que se espalhe uma heresia. É péssimo, né? Só que essa heresia, ela é fluida, ela é sutil, ela tá assim, entre meio aos nossos pensamentos. Já a política, ela é direta. O cara vai lá e baixa um decreto proibindo pregar em praça pública. Então, eu sei que as duas coisas são importantes, mas para mim aquilo deu um estalo. E a partir daquele livro do pastor Richard Wurmbrand, chamado Torturados por Amor a Cristo, eu abandonei a teologia. Eu falei, cara, tchau, eu não vou mais estudar isso aqui, eu vou estudar política. E aí eu comecei por esses livros que falavam sobre política e cristianismo. Veja como eu ainda gostava de religião. E você estava falando, eu vi um vídeo teu, queria que você explicasse para o pessoal que está te ouvindo, que veio do meu canal, que veio do meu Instagram e não te conhece ainda, você estava falando também sobre isso, que durante muito tempo você não foi um leitor, e aí em algum momento você, virei um leitor. Conta aí rapidinho pro pessoal, eu sei que você já contou, mas... Sim, não, a história é legal. Só de coincidência, ó, tem outro título do Richard Wurmbrand aqui, Marques e Satã. Só para... Tá no seu clube? Hein? Tá no seu clube, é isso? Não, esse não tá. Esse, infelizmente, não tá. Tá até fechado. Esse é novinho, chegou agora. Esse não tá nos 12 lá, mas... eu gosto tanto... Você tem um clube e eu tenho também, né? Mas eu gosto tanto desse autor, do Richard Wurmbrand, ele mudou a minha vida, que no meu clube ele está. Inclusive esse livro aí. Porque assim, agora eu realmente amo. Já vou absorver a sua sugestão aí pro... A gente tem alguns livros extras, né? Tem bônus ali. Então, talvez, quem sabe, eu consiga encaixar como um bônus lá. Mas esse livro aí é um pouco problemático, tá? Assim, referência, fonte, mas o autor em si é muito bom. É claro que o outro, ele conta também uma experiência autobiográfica, né? Pessoal, porque ele ficou preso muitos anos por causa disso, né? Maravilhoso esse livro. Deixa eu contar então a história. Eu fui estudar jornalismo e, na verdade, eu fiz vestibular para medicina há alguns anos, né? Nada a ver, né? Medicina, odontologia, jornalismo, tudo a ver, né? Aí, quando eu fui para o jornalismo, eu pensei assim, poxa, jornalista tem que ler jornal, né? Eu não leio jornal. Jornalista tem que ler, em geral, eu não leio nada. Eu falei, eu preciso ler alguma coisa. Eu sempre achei legal esse negócio do academicismo, da intelectualidade, mas eu era só um observador de longe.
E aí eu tinha estágio à tarde na faculdade, então eu estudava de manhã e depois tinha estágio à tarde, ficava um tempão livre. Aí eu pensei, preciso ler alguma coisa, né? Aí eu fui na estante lá de casa, aí fiz uma análise assim por alto, tinha algumas coleções. Aí eu olhei assim uma coleção que eu acho que era do Clube do Livro. Eu tenho ela aqui, tá ali atrás ali, mas se eu for levantar aqui vai demorar. Aí o primeiro título é O Corcunda de Notre Dame. Aí é um livro um pouco mais encorpado. Aí eu falei, não dá para começar com esse grande assim que eu não vou dar conta. Aí tinha O Jogador do Dostoiévski. Aí eu olhei assim, é pequeno, mas né, nunca li nada. E aí tinha contos do Charles Dickens. Aí eu falei, opa, contos já são histórias pequenas, eu acho que fica mais palatável para mim, né? E aí, no Rio de Janeiro, você imagina no verão, igual tá rolando agora, né? É 40 graus assim todo dia. Então, tem uma disparidade inacreditável, porque tá tão calor lá fora que aí eles colocam o ar-condicionado das salas assim no máximo, né? Aí é bom que já morre logo, que você toma um choque térmico, você entra todo suado numa sala a 0 grau, né? Então, é por isso que tem muito problema respiratório no Rio também. Né? Você vai a um banco e tal, você vem todo suado e já leva uma paulada de um 0 grau nas costas. Aí eu estava naquele frio terrível ali da biblioteca da faculdade, muito frio, e fui ler lá os Pickwick Papers, né, os Sketches by Boz, os Contos de Natal, Christmas Carol. Comecei a ler aqueles negócios, tudo clima do inverno de Londres, né? Londres no inverno, aquele frio. Aí, de repente, eu me transportei para dentro da história, apesar de eu estar no calor de 650 graus do Rio de Janeiro, mas eu estava num ambiente gelado, meio escuro, assim, a biblioteca não tinha iluminação tão forte, eram luminárias, né? De repente, eu esqueci que eu estava lendo. Quando eu vi, eu perdi o estágio. Falei, caramba, passou a hora do estágio, perdi o estágio. E aí eu comecei a deliberadamente faltar o estágio para poder ler. Então foi nessa época, eu tinha uns 18 anos, que eu fiz esse imprinting, né? Eu fui fisgado. Eu falei, caramba, a leitura é uma viagem, né? E eu não tinha noção que Charles Dickens era um autor assim de alta patente. Até hoje eu agradeço a Deus, falando, caramba, caí de cara num negócio de alto nível, né? Eu fico com pena, assim, de quem cai de cara numa coisa meio tosca e fica preso naquilo, né? Você deu sorte que lá tinha o Morro dos Ventos Uivantes, conseguiu sair pela tangente, né? Mas eu me lembro uma vez que eu estava dando aula na Federal do Rio de Janeiro, era Filosofia da Educação. Aí eu estava dando aula e tal, e uma menina sentou na minha frente, assim, na primeira carteira, na primeira fileira, de cara comigo, sentada ali, já fazendo uma cara assim de, ai, que saco, sabe? Que aula chata, já aquele recado que aluno gosta de dar para professor, né? E aí eu falei, beleza, ela tem o direito de estar emburrada, né? Só que aí ela vem e me tira da mochila dela, ou da bolsa, um livro que não sei se você já ouviu falar nisso, é de naipe semelhante a Crepúsculo. É Aragorn, que é um negócio de um dragão. É um garotinho que tem um amigo que é um dragão. Um negócio assim. Eu só vi o filme uma vez que eu fui levar um sobrinho e uma sobrinha para ver. Não cheguei a ler, não. Poxa, aí a menina vem, abre o livro assim, na minha frente e fica lendo o livro durante a minha aula. E aí eu mentalmente eu pensei assim, eu continuando dando aula, mas pensei, eu vou contar até 10 mentalmente, se ela não guardar esse livro eu vou dar uma bronca. Aí eu fui contei até 10, ela não terminou, e aí o pessoal já botou aí, Aragorn. Aí eu cheguei e falei, pera, aí um aluno fez uma pergunta, professor, eu falei, só um minutinho. Aí eu falei, olha só, você tem todo o direito de ler, você não tem problema nenhum, mas ler aqui é uma falta de respeito gigantesca. Eu quero te pedir uma coisa, ou você guarda o livro ou você sai, por favor. Aí ela falou, mas professor, não é importante a leitura? Meio debochada assim, né? Aí eu falei, eu pensei, eu sou um cara extremamente sacana, tá? As pessoas não sabem, porque meu ambiente familiar era pilha, brincadeira de mau gosto, pesada, 24 horas por dia, até hoje. Quando eu encontro com meu pai e minha mãe, é brincadeira. Meu pai é careca, né? Aí meu pai falando com minha mãe, pô, você tá gorda demais. Aí ela, mas eu posso emagrecer, você é careca para botar cabelo e vai dar maior trabalho. É assim, é nesse naipe. Aí a menina lendo ali, eu pedi para guardar, ela vem com essa, mas não é legal ler? Eu tô lendo, não é importante. Eu falei, olha só, se você estivesse lendo pelo menos um Crime e Castigo da vida, um Dostoiévski, eu poderia até aceitar, assim, te dar um elogio. Mas ler um lixo desse de Eragon, aí você me ofende mais ainda.
E aí eu tô dando uma bronca nela, de repente um aluno levanta lá atrás, professor, eu tô com crime e castigo aqui, posso ler durante a aula, então? Eu falei, cala a boca, rapaz, não tô falando com você não, rapaz, fica quieto. Olha só, eu tentando dar uma lição de moral pra menina, e o outro vem e fala, eu tô com crime e castigo, posso ler? Eu tô com o idiota aqui, não é o crime e castigo tá ali atrás. Então, assim, é, essa menina, eu não sei como é que ela tá hoje, mas eu não sei se ela conseguiu Pô, começar mas na pelo Eragon. faculdade, lendo Eragon, Eragon, tem Eragon. que ser Eu não lembro habilidade. qual curso que era, porque eu dava aula na licenciatura, então eu pegava desde educação física, química, então Tá, tinha não, a deixa eu te galera de dar um dado. filosofia. Deixa eu te dar um dado sério. Vai. Eu trabalhei como professora de 2009 a 2019, até o dia em que eu fui eleita. E depois eu arrumei um jeito de continuar dando aula, né? Que eu acho engraçado que muita gente diz, ah, você é professor, vira deputado, nunca mais dá uma aula na vida. Eu amo os professores, foge da sala de aula que nem o diabo da cruz. Mas a primeira coisa que fiz foi arrumar um jeito de voltar a lecionar para os meus alunos, para gente que tinha interesse, lógico. Mas eu, nesses 10 anos de sala de aula, 10 anos de convívio em sala dos professores, eu nunca vi, 10 anos, um professor, lendo um livro de alta literatura. Era sempre isso que você falou, ou coisa Uhum. assim, sabe? Ligue o foda-se, desapegue-se. Sabe esses livros assim? Sei, De sei. autoajuda? No máximo, assim, mas no máximo do ápice era um Augusto Cury, né? Sim. E isso aí que você falou sobre os alunos, eu passei o meu ensino médio inteiro lendo. Os professores me odiavam. Tinha um que me apelidou de freira, porque eu gostava de ler a Bíblia. Eu lia mesmo, não tô nem. Uhum. Meu Deus do céu, o neném tá aqui. Vai lá com a vovó, vai. Eu Enfim. sei como é, que eu tenho criança pequena também, fica à vontade. E. Desculpa, o Você que que eu tava falou falando? que você passou a escola lendo a Bíblia Ah, direto, sim, lia a sim. Bíblia, era E os freira o professores. apelido? Exato. Aí eu comecei a trocar. Daí eu comecei a ler, por exemplo, a Política, né? Desculpa, a Aí, a República. República, né? Um dia eu Aqui tava lendo atrás, aqui. um livro sobre a Guerra do Paraguai, totalmente esquerdista o livro. Mas a professora falou um dia sobre a Guerra do Paraguai. Ela deu uma aula lá bem enviesada esquerdista, porque Duque de Caxias era o capeta, porque o marido era da prisão. Enfim, aí eu achei, pô, legal esse assunto aí. Fui na biblioteca e comecei a ler. Tipo, na aula de história, eu passei os próximos 25 aulas de história lendo aquele livro. Sim, Ela ficava louca comigo. Só que assim, eu não sabia nada do que eu sei hoje. Eu sabia 5% do que eu sei hoje. Eu sentia, quando eu era aluna do ensino médio, eu estou perdendo meu tempo. Eu sim. sentia isso. Eu estou perdendo meu tempo nessa sala de aula. Olha minhas colegas. Assim, era um assunto fútil. E isso que eu não tinha maturidade nenhuma. Eu era uma pessoa boba. Eu era tão boba que eu ficava fazendo piadinha de maconha na internet. Eu tinha Tumblr. Eu era uma Entendi. menina totalmente boba. Uhum. Mas assim, eu sentia como que intuição. Isso aqui não é. Isso eu tô perdendo meu tempo aqui. Não tem E futuro, não tem eu futuro. lia todas as aulas. A minha mãe era chamada na coordenação mãe de adolescente de 16 anos, a sua filha. Eu já botei ela pra fora. E, tipo, eu falava pra minha mãe, não vamos daí. Tipo, eu enfrentava meu pai e minha mãe. Lógico que, veja, como eu te disse, o primeiro livro que eu li era ruim. Mas depois eu consegui ler, por exemplo, Esaú e Jacó. Ah, Eu li As excelente, Machado de Pupilas do Assis. Senhor Reitor. Eu me lembro que a Uhum. professora mandou ler As Pupilas do Senhor Reitor para fazer uma tarefa e um colega apresentou. E eu não li o livro. O colega apresentou de um jeito tão legal. Eu falei, eu vou ler isso daqui. É meio chato, entendeu? É chato. Mas, assim, era menos chato para mim do que a aula. Sim, Assim, depois, durante a graduação inteira, era só artigo científico, é só artigo, pedaços e capítulos de livros de esquerda. Era o tempo todo isso, assim. Tá, o que eu vou aprender aqui no mestrado? Eu entrei para fazer mestrado e eu queria aprender sobre feminismo. Eu queria aprender com professores de esquerda sobre feminismo que é de esquerda. Pô, mas os caras ficavam politizando o bagulho, me dá uma aula aqui. Então, assim, oi, amor. Escapou. tranquilo. Ó, só para complementar, Kolontai foi um nome que eu nunca tinha ouvido na faculdade, mesmo tendo sido doutrinado em 2, 3 graduações, mestrado, doutorado. Aí eu percebi que nem eles conhecem direito as coisas que eles estão falando, né? Isso que eu acho que você percebeu também, né? Sim, assim, eu queria. O que eu pensava?
O que eu penso? As pessoas dizem o problema do Brasil é a doutrinação marxista. Tá, ok, isso é um problema. Mas se fosse uma doutrinação marxista de qualidade, quando É, você, quando você forma alunos inteligentes, não tem problema se o cara for um esquerdista inteligente. Se ele sim. realmente for inteligente, ele vai se conectar à realidade, nem que seja aos 60 anos de idade. Agora, se É, ele for burro, ele pode dar uma sorte de ser de direita, mas daí ele vai ser um direitista burro. E eu não estou exato. dizendo que eu sou inteligente, que você é grande coisa, mas assim, é que o que tem ao nosso redor é tão triste. Eu também vi você falando, olha, eu tive que fazer esse caminho literário sozinha, agora você vai ter um tutor se você estudar comigo. Eu achei muito legal isso que você falou. Uhum. É a mesma coisa com o feminismo, né? Nos meus cursos sobre feminismo. Eu tive que fazer esse caminho sozinho. Não é triste isso? Não deveria, pelo menos um professor esquerdista, ter me ensinado as coisas? Assim, ó, esta aqui é a Alexandra Kollontai. Vamos estudar a biografia de Simone de Beauvoir. Fala a biografia da mulher. Você quer É, justificar as atitudes insinuadamente pedófilas dela? Mas então explica que ela fez isso e dá uma explicação ideológica para aquilo. Não, sim. e a gente não tem essas informações, entendeu? E assim, eu gosto assim de observar como nós temos pessoas muito inteligentes no Brasil. Inclusive, na minha última comenda, todo ano o deputado pode dar a maior honraria da Assembleia, que é o título de comendador, né? E a Uhum. última comenda eu ofereci a um professor Uhum. universitário, professor Sérgio Colli. Então, assim, eu amo os professores no meu curso, eu só contrato professores, professor de história, graduado, formado nessas universidades aí, o DESC, o UFSC, não me importa. Uhum. Eu gosto do professor, mas ele tem que ser bom. Só que é muito triste perceber que quando você entra no convívio daquele professor de nível mais de nível escolar, ele não recebe uma formação que desperta nele, desde a graduação, uma vontade de ler. Imagina, não tem como um professor não amar a leitura. Se ele não ama ler, ele não será um bom professor. Sim. E cadê não vejo essa autocrítica. Ah, é, Uhum. realmente eu não gosto de ler, tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Eu nunca vi isso. Durante os 10 anos que eu passei em sala de aula, eu não sou uma pessoa depressiva, mas assim, tinha vezes que eu pensava, olha, minha vida não tem graça. Tipo, a minha vida é só sofrimento. É acordar, eu dava 60 horas de aula por semana. Eu vou para a sala de aula, eu explico para o meu aluno um conteúdo que amanhã ele não vai lembrar, porque ele não tem base, ele não sabe o básico do básico. Professora, já existia cachorro na Revolução Industrial? Linha do tempo. Professora, eu não entendi como é que faz uma linha do tempo. Aí o outro falava assim, professora, o que é conceitue? Professora, como assim resuma? Sabe, isso te assassina, porque eu queria explicar para ele, olha, a Revolução Francesa aconteceu assim, 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 porque a França era uma monarquia. Professora, o que é monarquia? Oh, Deus. Então, assim, você sofria Dá um porque você não desânimo, né? conseguia ensinar, você olhava Uhum. para alguns dos seus pares, não estavam interessados Uhum. em compartilhar isso. Eu sou, assim, inúmeras vezes eu passei situações em que os meus colegas fizeram piada. Meu Deus, já tá lendo de novo? E a pergunta mais assim que me doía. Você tá lendo pra quê? É, Vai fazer poxa. alguma prova? Uhum. Não, eu tô lendo, tipo, pra vida. É É sobre o que tu tá fruição lendo? estética. Ah, o que É, que é isso? É, não importa. não, eu tô lendo, só que eu quero ler. É. Mas você tá lendo pra quê? Ai, menina, vai descansar. E uma vez eu coloquei uma pilha de livros que eu ganhei, de um filósofo chamado Armindo Moreira, brasileiro que escreveu sobre educação. Eu coloquei essa pilha no centro da mesa dos professores e falei assim, pessoal, ganhei esses livros aqui, se vocês quiserem. Mas um livro de 100 páginas, tá? Que você lê num dia. Rápido, né? Esse livro aqui eu ganhei. Cara, teve uma professora que ela começou a rir. Olha, a Ana, não sei mesmo em que mundo que ela vive, né? Você não percebe, Ana, que a gente tá cansado, a gente tá esgotado, péssimo salário. Olha a situação em que a gente trabalha. Você acha que a gente vai chegar no fim de semana e ainda vai ler? Então, você entende? E outra coisa que eles faziam com os alunos: quem não ler até o final não vai sair para o recreio. Ou pior, quem não fizer atividade, em vez de ir para o recreio, vai para a biblioteca. Ou, tipo, a É, biblioteca, então, é o demônio, Sérgio. É a antessala do inferno. Porque se eu me comportar mal, agredir meu colega, quebrar um dente dele, o meu castigo é ir para a biblioteca. E é. outra coisa, professor Daniel, o livro, o acesso à biblioteca, eu acho muito impressionante como as crianças, elas não são educadas, elas são treinadas.
O Sim. acesso à biblioteca era assim, sexto ano B, biblioteca, na terça-feira das 8 às 9. Cara, eu não sei se vai Meu me dar Deus. vontade de ler das 8 às 9. É, E se de repente me der vontade de ler das 9 às 10, eu me lasquei. não, E não outra, uma pode. vez na semana, e aí você tem que trocar o livro. Você tem que Uhum. trocar o livro semanalmente. É. Tipo, tá, mas e se eu não terminei de ler esse livro? Uhum. Daí tu tem que ir lá na biblioteca, pode ficar com o mesmo livro. Assim, não É faz para a pessoa sentido. odiar a leitura, né? Não é para amar, é para odiar, é para É, ficar com aversão, né? Proposital, não é possível, né? Como é que pode? Não, eu realmente eu tinha essa sensação que você falou. A gente tinha uma professora de português, né? Dava aula de literatura, e você via ela falando do Iracema lá, do José de Alencar, né? Você olhava bem assim, você fala, cara, essa mulher não apenas ela não leu isso, como ela não gosta nem um pouco desse assunto. E eu descobri ela que não gosta. você não pode fazer alguém amar uma coisa que nem você ama. Não dá. E eu acho que 99% das situações de indicação de leitura em colégio funcionam assim, né? Eu odeio, Sim, mas leia aí porque tem que ler, né? é assim. E outra coisa, Machado de Assis, por favor, o maior gênio da literatura brasileira, para uma criança É, de muita 12 violência. anos que foi alfabetizada precariamente, você realmente. Nesse caso, é melhor esse Uhum. moleque ler Harry Potter. Com Deixa certeza. o moleque. Só que assim, é uma falta de compreensão que eu acho que vem um pouco também desse legado da Revolução Francesa, de que Sim. conhecimento é conhecimento técnico-científico. Uhum. Então, o aluno inteligente é aquele que sabe desenhar uma mitocôndria. O aluno, o aluno imaginativo, criativo, que fica desenhando um Superman estrangulando o Batman, esse aluno não é inteligente. O aluno inventivo, o aluno proativo, o aluno agressivo, na medida da agressividade masculina, que não é violenta necessariamente, né? Uhum. Que é essa liberdade, a escola ela não dá ao aluno. Então, quando o professor de esquerda lhe fala, nós precisamos que a escola seja mais histórico-crítica, eu concordo com ele. A escola não pode ser tecnocrata. Só que nós Uhum. estamos em um nível de educação tão baixo que ter uma escola tecnocrata é dar um salto gigantesco de qualidade. Entendi. Eu tô com uma criança com alfabetização muito precária, com 12 anos, e uma criança com alfabetização precária, comunicação precária, uma criança tímida, psicologicamente sem nenhuma liberdade criativa. Assim, eu tô com essa criança que Uhum. está assim pelo excesso de processo histórico crítico, pelo excesso de socioconstrutivismo. Quando eu pego essa criança, o meu caminho é colocar essa criança numa escola cívico-militar, onde tem hora para sentar, hora para levantar, para ver se ela aprende fórmula de Bhaskara. E se ela pelo menos aprende a se alfabetizar e sabe onde colocar os acentos. Mas você Uhum. veja, isso é para eu reparar um prejuízo de É. décadas. O certo era que todas as crianças soubessem o mínimo que é a fórmula de Bhaskara e alfabetização plena, soubessem o mínimo do mínimo, e a partir desse mínimo eu chegasse para esse moleque e dissesse: nossa escola é muito técnica, nosso aluno sabe decorar as 45 fórmulas da matemática do nível médio, mas ele não tem criatividade. Aí É. sim nós poderíamos estar falando sobre como falta pensamento histórico crítico. Só que os Exato. caras querem que o aluno tenha pensamento histórico crítico sobre o dado que ele não tem. Então, o É. professor hoje de oitavo ano e o professor de terceiro ano de ensino médio, ele está perguntando para o seu aluno assim: qual a sua opinião sobre o nazismo? Amigo, como eu vou ter opinião sobre uma coisa que eu não sei? Os alunos de oitavo ano, eles não sabem o que é uma monarquia, o que é uma república, o que é uma monarquia parlamentarista, eles não sabem o que é um armistício, eles não sabem os conceitos básicos, o que é um território, soberania nacional, não sabem nada, o que é um presidente, democracia de coalizão, eles não sabem nada. E aí eu chego para esse aluno e digo para ele: qual a sua opinião sobre nazismo? Qual a É. sua opinião sobre fascismo? Então, assim, é grave a situação. E um Uhum. pouco do que eu observo em muitos lugares a respeito da literatura é isso. Realmente, Machado de Assis é um gênio, ele é. Então, o nosso aluno mal alfabetizado vai ler Machado de Assis aos 14 Uhum. anos. Enquanto que quando ele. Eu comprei para minha filha, ela tem 1 ano de vida. Eu tô aqui olhando para os livros dela. Ela deve ter uns 200 livros, a minha filha de 1 ano de vida.
E todo livro que eu compro para ela de criança, todos eu leio. Cara, assim, é muito bom. É muito bom. Os Três Porquinhos. Esses dias eu li o conto O Pote Vazio. Você já ouviu falar dessa história? Eu já ouvi falar, mas não me lembro É, exatamente. Já ouvi. superficialmente é o seguinte: o imperador da China não tinha herdeiros, ele queria passar todo o reino e toda a riqueza dele para uma criança. É um livro de criança. E aí ele diz o seguinte: ó, eu vou dar uma semente para cada criança, quem me trouxer a plantinha mais bonita ganha o reino. E ele deu uma semente para cada criança. Sei lá, um mês depois as crianças vieram, uma com uma flor mais linda que a outra, orquídea, rosas e tal. Só um moleque veio sem nada no vaso. Ele trouxe o vaso sem nada. Ele plantou, regou, alimentou, mas a porcaria da semente não cresceu. E ele chegou pro imperador, as crianças fizeram piada dele, mas ele falou: ó, esse pote aqui é o que eu tenho. Eu fiz tudo que eu pude, me desculpe, mas a minha plantinha não cresceu. O imperador disse: você será o meu sucessor. Todo esse reino é seu. Porque todas as sementes que eu dei para todas as crianças eram sementes cozidas, torradas, e seria impossível que elas brotassem. Então todas as outras crianças mentiram. Caramba! Que Tipo assim, legal, legal. cara, que história legal! Legal, Tipo, é muito boa. Assim, não é um crime e castigo, onde o Raskolnikov aprende que ele tem que assumir os seus erros. Mas é um crime e castigo. Porque todas as crianças que cometeram um crime de trapacear foram castigadas e não ganharam um reino. E a única criança que pela sociedade ao redor, assim como Sônia, a prostituta, estava sendo julgada, na verdade era mais pura e honesta alma de todo o conto. Então, assim, como é que eu vou jogar no colo da criança um crime e castigo se ela nunca leu O Pote Vazio? Exatamente, é. Como é que eu vou É falar uma pra criança? violência conceitual, cultural, né? É uma violência. É a mesma coisa que você pegar uma criança e falar, levanta esse peso aqui de 50 quilos. Ela vai destruir a estrutura da física da criança. É a mesma coisa, né? Um peso de Machado de Assis, um peso de... Até o Iracema da vida é um peso para a criança, né? Como é que a criança vai dar conta disso? Entender o que está em jogo ali, né? Olha, Não tem é como. muito grave. Eu entendo que nós estamos fazendo, você tem o teu clube de leitura, eu tenho dois, né? A turma um e a turma 2. Essa é a tua primeira turma ou já é a segunda? Essa, na verdade, eu tinha uma turma antiga, eu parei, aí agora eu estou retornando. Então, Então, seria a são duas segunda turmas. turma. Eu também, nós temos duas turmas lá também. O seu eu vi que é 12 meses, né? O meu é Sim. 6 meses. Mas assim, é de semestres. Mas é muito triste o que a gente tem que fazer. Porque, É. veja, nós temos que e nossa, assim, eu olho pra mim, cara, eu tô ajudando as pessoas. Então imagina como é que elas estão. Porque assim, nós temos que pegar um adulto hoje de 40 anos, de 25 anos, e olhar pra esse cara e ver que o cara não conhece os mitos gregos. Peraí, você não tem ideia de quem seja Afrodite? Não, você não sabe quem é. Você tem alguma ideia, assim, de quem seja Hércules? Já ouviu falar? Não, não sei. Então, por isso que eu te disse que, para mim, a Bíblia cumpriu uma lacuna. O meu pai ele era extremamente conservador e ele não permitia. Isso foi um grande erro que meu pai cometeu na minha educação, embora ele seja uma pessoa santa, que não quer dizer perfeita, É, na visão tecnocrata da coisa. sim. Ele nunca permitiu que nós assistíssemos, nunca incentivou que nós lêssemos contos de fada ou coisas que são mentira. Por exemplo, Papai Noel. Eu já Tá. cresci sabendo, Papai Noel é mentira. Sim, sim. Lá em casa também. Bruxa, dragão. Você teve uma formação evangélica? Eu não, eu comecei a igreja com 16 anos, aí já estava já maiorzinho, né? Mas não é assim? Não pode ver história de bruxa, Sim, não sim. pode ver história de dragão. Então, É, isso deixou um grande buraco na minha é. educação. Só que eu corri atrás, eu li, eu assisti todos os desenhos da Disney. Eu assisti Cinderela, Branca de Neve, Mulan. Eu não tô nem aí se eu tenho 22 anos. Quando eu percebi o meu nível de burrice, eu devia ter uns 21 anos, mais ou menos. Eu falei, eu não tô nem aí. Eu vou assistir Os Três Porquinhos. Eu peguei um CD, eu achei na internet, eu acho que é Clássicos da Disney, que tem a lebre e a tartaruga, Os Três Porquinhos. Eu assisti, tipo, 3 vezes. Eu não tô nem aí. Eu vou assistir isso. No meu curso de antifeminismo, eu passei para as pessoas, para os meus alunos assistirem Hércules, que é um desenho da Disney. Sim. Esses caras Mas dá não uma sabem. base, né? Nós vamos assistir, nós vamos estudar sobre a mulher na Grécia Antiga. Esse Sim. cara não sabe nada, porque ninguém ensina nada nesse lugar, nesse país. Então, assim, o cara não sabe quem é Hércules, que Hades.
quem eram os monstros agora. Olha, veja, me fugiu o nome. Os Aquele titãs, monstro, os titãs. titãs. Ele não sabe o que é um titã. Então, assim, como é que eu vou explicar para ele quem é o arquétipo de mulher na Idade Antiga e por que o feminismo está errado quando diz que as filósofas antigas eram feministas? Como é que eu vou explicar isso? O cara não sabe quem é Hércules. Então, aí Entendi. eu vejo, essa lacuna ficou na minha educação. No entanto, eu li tanto a Bíblia, mas tanto, que não sobrou dentro da minha cabeça nenhum arquétipo vago. Todos os arquétipos eu sei. A prostituta Legal. arrependida, o estupro que teve vingança, o irmão que mata irmão. Todas as histórias da Bíblia, e você já deve ter percebido isso, todas Sim, elas estão sendo copiadas. é, Ninguém cria nada, é tudo uma cópia. com Né? certeza. E aí, essa lacuna, no fim das contas, foi preenchida porque a Bíblia é literariamente muito rica. Só que eu vejo pessoas cometendo até hoje esse erro. Meus filhos só leem a Bíblia, historinhas da Bíblia. Eles não leem história que tem dragão. O Chesterton, ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz o seguinte: as crianças, elas não leem os contos de fadas para saber que os dragões existem. As crianças, diz o Chesterton, elas já têm certeza que os dragões existem. Elas já sabem. Elas só precisam agora saber como vencer um dragão. Então, se eu pego uma criança que ela tem medo de um monstro de 3 olhos, 4 cabeças e 25 braços que está embaixo da cama dela, e digo, esse monstro não existe. Você está inventando coisa na sua cabeça. Sim, ela está inventando, mas a coisa mais rica na cabeça de um bebê, de uma criança, é a sua imaginação. Cara, Sim. elas conseguem pegar um pote de margarina e se distrair com aquele pote de margarina por 2 horas. Um pote vazio, uma colher. Então, assim, você tá matando a imaginação daquela criança. Isso depois da vida adulta. Nós temos uma aula também lá no nosso clube antifeminista com um pediatra. Por que ele tá lá? Para mostrar o papel da mãe na educação da criança. E ele conta que nós, quando bebês, nós temos, digamos assim, 100% dos nossos neurônios ativados. Quando a gente nasce. 100%. E ao longo dos 1000 primeiros dias de vida, dos 3 primeiros anos, você vai perdendo. Eles vão morrendo por falta de ativação. Então, por isso que a gente diz hoje, o ser humano usa em média 10% da sua capacidade. Sim, porque eles... E como é que eu faço para o meu neurônio, digamos assim, não morrer? Eu preciso estimular. E as pessoas têm essa aversão à imaginação, então elas consideram... E você veja como isso tem um efeito rebote. Era para as crianças estarem lendo sobre bruxa, sobre dragão, até os seus 10 anos. Mas isso está acontecendo. Aí o moleque tá com 18, o cara tá com 15 anos, ele se apaixona por Harry Potter. Então agora não é mais, amigo. Ele tá totalmente retardado na evolução. Por quê? Por que ele se apaixona pelo Harry Potter? Finalmente eu vou escolher um negócio criativo, divertido, e eu vou ler. Por quê? Quando eu tinha 7 anos, eu não podia ler, porque minha mãe queria somente saber se eu estou alfabetizado. Então, assim, é uma sucessão de erros que estão acontecendo na educação, inclusive que você deve ter identificado na sua própria educação. E aí a gente tem essas crianças sendo tolhidas no imaginário e ao mesmo tempo sendo tolhidas na técnica. A criança, quando você lê para ela um livro de historinha, a minha filha, a gente fez uma playlist para ela de 75 músicas de criança. Ela quer ouvir sempre a mesma. A do banho e a da sopa. A do banho e a da sopa. Tipo, ninguém mais aguenta que é uma música sobre o que tem na sopa do neném. Tipo, falar todos os legumes do universo. A gente já sabe a ordem de todos os legumes. É da palavra cantada, né? Eu conheço essa. É da palavra cantada. E tem a outra que é tibum tibum, que é do banho. Também Ninguém mais aguenta. Só que por que a Catarina, com 1 ano, ela quer ouvir sempre a mesma música? Olha como o adulto não consegue perceber. Ela não é que nem um adulto que o adulto ele se cansa do seu marido. Eu já vi adulto falando assim: o ruim do casamento é que você se entendia de fazer sexo todo dia com a mesma pessoa. Oh, meu Deus. Então, assim, o adulto é essa pessoa iludida. Agora, a criança, quanto mais ela aprende na cópia, e aí você vê, a educação ela é baseada em um monte de assassinatos de talentos que esses clubes como o seu, como o meu, vão precisar suprir essa lacuna. Por exemplo, memorizar e decorar é coisa do passado. Então, é assim que isso. A criança que decora um poema, que decora um versinho, pode ver, você fica fazendo de tudo para a criança não decorar. O objetivo dos pais modernetes, meu filho ele vai ser crítico, ele não vai ser uma cópia de nada. Eles evitam a criança. E o que a criança faz 100% do dia? Copia tudo.
O pai fala merda, a criança, merda, merda, merda. Você pode, ela tem desejo de copiar, ela tem anseio de copiar. Desde que ela nasce até os 6 anos, a criança tem um desejo desesperado de copiar, de ler a mesma história. Por exemplo, essa história do pote, eu li uma vez, para mim já tá bom. Mas eu tenho certeza que quando a Catarina ler, tem uma outra que é o aniversário da vaca mimosa. Ela tem 1 ano, ela gosta de ouvir o aniversário da vaca mimosa, eu acho que é pela sonoridade das mesmas palavras. E eu não posso pegar essa criança e dizer, não, você vai ouvir só uma vez, agora você vai ouvir outra, porque tem que respeitar as fases da criança. E a fase literária inicial é a da cópia. Se você pegar uma criança e fizer ela repetir um poema de Cecília Meirelles, ela vai repetir. Uma coisa que o adulto acha chato, a criança vai conseguir. O pato pateta pisou no caneco. Ela vai repetir. Você vê Vinícius de Moraes, ele é um poeta brilhante também, e as suas poesias foram transformadas em música, e elas são extremamente viciantes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Por que a criança gosta daquilo? Porque ela é feita a cópia. E aí a gente pula a fase da cópia, porque pega essa criança e diz que ela não deve viver de memorização de cópia e de decoração, decoreba. Ai, decoreba é coisa do passado. Você mata a fase da decoreba, aí quando ela sai da fase da decoreba por volta dos 12 anos, que é para ela começar a formar um pensamento crítico, ter opinião, ela não tem no que fundamentar sua opinião, porque ela não decorou nada. Exatamente. Então, assim, é um sofrimento. Aí como é que a gente vai fazer isso? Eu me dei conta de todos esses problemas quando eu tinha 21 anos de idade. Daí você imagina uma pessoa de 21 anos de idade que era para estar estudando comunismo, socialismo, ter que assistir os desenhos da Disney para que eu possa ter noção dos arquétipos quando um gênio vai falar sobre eles. Por exemplo, Freud. Freud, na minha opinião, péssimo, porém gênio. Então, com certeza. O Freud é um gênio, mas assim, por que Freud sabia que eu não sabia aos 21 anos? Ele sabia todas as historinhas, ele sabia todas as historinhas. Ele sabia foi fazendo uma referência cruzada, né? Um cruzamento de dados ali. Né? Exato. Então, assim, tá tudo bagunçado na nossa educação, sabe? As historinhas não podem mais, e isso é tão sério. Essas historinhas, elas são tão ricas, historinha para criança, que a Disney, que foi arrombada pelos progressistas, começou a refazer as historinhas. Capitalizou em cima, né? Não, ela capitalizou na época em que ela queria ganhar dinheiro, ela usou as historinhas. Mas agora que a Disney está numa fase de progressismo, de subversão, o que ela fez com as historinhas? Ela repaginou as historinhas, ela alterou as historinhas. Ou seja, a historinha infantil, ela é para a criança o que Dostoiévski é para o adulto. Exatamente. Não é possível. Então, você entende? Um adulto lendo Crepúsculo é tão ridículo, né? É tão triste quanto uma criança na escola, uma criança semi-alfabetizada, com alfabetização precária, sendo obrigada a ler Machado de Assis. É uma covardia, né? Ou então, eu lembro, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, graças a Deus, eu tinha tido uma base boa de história da arte na graduação de produção cultural que eu fiz, na UF, mas eu não concluí. Eu comecei produção cultural, tive uns professores bem legais lá. Inclusive, teve uma aula que ilustra um pouco isso, do adulto meio retardado, que era o Tiago. O Tiago era um cara assim, que ele era loiro e tinha um cabelão estilo Black Power, só que era louro, né? Ele tinha um White Power quase, um cabelão todo louro. E ele só ia para a escola para fumar maconha e não falava nada na aula, ficava lá atrás totalmente estático, né? Aí o professor estava dando uma aula muito interessante sobre Grécia Arcaica, e ele estava falando, era a teoria da arte, ele estava falando assim: vocês sabiam que Homero, na época, não tinha escrita, ele tinha que memorizar tudo, já que a gente está falando de memorização, né? Eles usavam mnemotécnicas, técnicas de memorização, o ritmo, a rima, a métrica. Então, eles decoravam a Ilíada, a Odisseia, tudo de cabeça. É por isso que no início do canto, né, do canto ali das histórias, ele pede inspiração às musas, porque musas eram as filhas de Mnemosine. Mnemosine é a deusa da memória, por isso que vem a palavra amnésia. E musa significa as filhas da memória. Por isso que museu onde guarda a memória. Música é o que elas cantam para trazer à tona a memória e tal. Aí, de repente, o Tiago acordou. O Tiago estava lá atrás assim, ó. Ele: professor, posso fazer uma pergunta? Aí o professor falou: pois não. Ele: ô, professor, muito maneiro esse negócio das musas aí. Repete aí. Aí, professor, o quê? Ele: não, gostei desse negócio de musa, museu. Fala, como é que é isso? O professor: não, musa
dá origem ao museu porque eram as filhas da memória. Aí ele, muito legal isso. A professor, qual era a pergunta? Ele, não, é só um comentário só. Aí voltou lá. O cara teve uma luz de consciência quando ele viu que tinha um negócio maneiro rolando ali, interessante, né? E é chato você esperar o cara estar com 20, 21, 25 anos para dar esse start, né? Opa, tem coisa legal no conhecimento aqui, né? Realmente é triste ver isso. E aí, quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, eu tinha uma base razoável já de teoria da arte, de história da arte, mas o pessoal quis dar comunicação e arte já falando de arte contemporânea, falando de arte concreta, arte conceitual, de Lygia Clark, Lygia Pape, Hélio Oiticic. Assim, para um cara que nunca teve história da arte já chegar na arte concreta, o cara fala, pô, arte é uma maluquice, um monte de rabisco, pô, isso aqui não é arte, não. Se ele não entende onde é que começou para chegar aqui, o cara fica totalmente perdido. E eu vi que a maioria do pessoal da turma não se interessou nem um pouco por aquilo. Eu pensei, para mim está fazendo sentido, porque eu sei em que momento a arte deixa de ser... ela surge... o realismo tenta copiar da melhor forma no espaço lá do quadro o que ele está vendo com os olhos. Então, eles tentam desenvolver ao máximo essa reprodução da realidade. Aí, de repente, um cara inventa a fotografia. Aí o cara fala, ó, para que você está demorando um ano para pintar um negócio aí, que a gente tira uma foto, tá muito melhor. Aí o artista falou, vou ter que mudar a minha proposta, então. Então, a arte começa a ir para um lado mais conceitual, mais abstrato e tal. E aí, se você não entende essa desconstrução da imagem, como é que você vai entender que um Pollock lá, um monte de rabisco faz algum sentido? Você falar, isso aí, esse rabisco eu faço também. E aí destrói o interesse da pessoa pela arte. Infelizmente, parece que hoje a educação, né, a máquina de ensino se tornou uma máquina de matar a criatividade, matar o interesse, matar a originalidade, matar o espírito crítico, né? E para você religar essa máquina no cérebro, religar os neurônios, dá um trabalhinho, né? Você tem que quase que dar um boot na pessoa, né? Desligá-la e reiniciá-la novamente, né? É só Deus mesmo para ajudar nesse processo, realmente. Dani, tem uma pessoa perguntando o nome do livro da história do menino e da semente. Tá vendo como é legal essas coisas? Viu? A galera tá interessada. Então, olha só, o nome do livro é O Pote Vazio. O Pote Vazio. Ele tem uma capa verde com um círculo e alguma coisa, parece que o menininho desenhado da capa. O Pote Vazio. Olha, o pessoal tá perguntando, Ana, dá mais dicas de livro para crianças. A minha filha tem um perfil no Instagram com 22 mil seguidores, embora ela tenha só um ano. Ela tem já um perfil no Instagram. E ela, lá tem um destaquezinho lá chamado livros. Por que eu não posto mais destaques sobre livros, né? O pessoal tá ansioso, sempre lá, Ana, posta mais livros. Sim, mas a menina tem um ano, né? Tipo assim... O que eu posso fazer? Eu tenho que esperar ela crescer, você veja como as pessoas são ansiosas. Sim. Mas eu prometo que eu vou tomar mais atenção lá. Já tem alguns livros lá, pessoal, se quiser procurar, o Instagram da minha filha é Catarina C. Galval, de Galvão, que é o meu sobrenome. Ou vai lá no meu Instagram que você vai achar uma fotinho dela, vai achar alguma menção a ela também. E lá tem um destaque só sobre livros. E assim, lembra aquilo que eu falei pra você sobre Papai Noel, bruxa e tal? Eu acho legal a gente voltar nisso porque eu me lembrei de um livro sobre o Natal. Então, o meu pai dizia assim, Papai Noel não existe. Porque Jesus é o Natal e Papai Noel é uma invenção. Eu conheço várias crianças que cresceram sabendo que o Papai Noel existe. E entre eu e elas, não há uma disfunção moral. Por exemplo, essas crianças não são mais mentirosas. Eu fui percebendo isso com o passar do tempo. Nós tínhamos uma família de amigos, temos até hoje. Eles tinham 2 filhos. O Bruno e o Renan, e lá todas as historinhas eles contavam. Aliás, os filmes da Disney eu assistia tipo, vou me esconder aqui na casa do Bruno e do Renan para assistir os filmes da Disney. Então assim, quando eu assisti, por exemplo, a Branca de Neve pela primeira vez, foi na casa deles. E eles tiveram uma formação que não era nada religiosa, nada, e totalmente cheia de símbolos e desenhos. E assim, eles não são pessoas imorais hoje. E quando eu tinha meus 20 anos, assim, 19, eu percebi, cara, eles não são pessoas mentirosas, que acreditam em Papai Noel até hoje. E aí o que aconteceu? Quando a minha filha nasceu, eu comecei a procurar esses livros. E eu encontrei, não sei se você sabe, mas o Tolkien é um dos caras mais cristãos que existe, né? Assim, com certeza. O C.S. Lewis também, né? O grupinho lá de Oxford, né? Eu sou apaixonado por Tolkien, totalmente. Ele é muito bom, muito bom. Eu aprendi muito sobre até batalha espiritual com ele, coisa assim de exorcismo. Sim, inclusive ele manja muito.
E ele não deixou de ser cristão, e Sim, ele não foi menos cristão por acreditar no Papai Noel. Eu encontrei um exato. livro do Tolkien onde ele Uhum, reuniu as cartas. Olha que coisa incrível. uhum, Todo ano, durante 27 anos, ou seja, os filhos dele já eram grandes. aham. Todo ano, o C.S. Lewis, o Tolkien, Tô. escrevia a carta do Papai Noel para os seus Hum, filhos. E mais, eu tenho esse livro aqui em casa, tá lá nos destaques da Catarina. É muito legal. Ele não era só o Papai Noel que escrevia. O urso polar também escrevia. Então hum, ele pegava uma folha maior, um uhum. canetão grande e fazia uma caligrafia feia, sabe? Olá, neste Natal o Papai Noel está ocupado. Quem está escrevendo é o urso polar. Desculpem a minha letra feia, mas as minhas patas são muito grandes. Meu, imagina uma criança de 5 anos recebendo uma carta de um Uhum, urso polar. Assim, uhum. como é a imaginação, a alegria, o êxtase que essa criança tem em relação a um papel. Eu Com acabei de criar certeza. nessa criança uma sensação de prazer relacionada a um papel com letras. Pronto, eu acabei de criar um leitor. Porque ele Uhum. recebeu uma carta do urso polar. E aí eu sempre tenho essas conversas com as mães, assim, que me chamam no privado. Ana, mas essas histórias são mentiras. E nós queremos criar nossos filhos sem mentiras, porque Papai Noel não existe. Hércules não existe. A Hércules, no caso, o Hércules é o deus grego e tal. Uhum. Assim, você acha que o seu filho não vai ter acesso a essas histórias depois? É, Ele vai ler Harry Potter. A menos que sim. você dê para ele uma história agora, depois ele vai ler Harry Potter. Vai ficar Uhum. faltando um negócio nele. Então, continuando o que dizia o Chesterton, ele diz o seguinte: as crianças elas não precisam, elas não leem os contos de fada para descobrir que existem dragões, pois elas já sabem disso. Uhum. Elas leem os contos de fadas para descobrir como matar dragões. Uhum. Elas não leem contos de fadas para descobrir que existem bruxas. Elas já sabem. Tipo, Uhum. uma coisa impressionante, elas sempre acabam descobrindo o que a bruxa é um arquétipo. Ela é Uhum. velha, ela é feia e ela é má. Que é isso que a criança não deve ser, feia e má. Porque velha ela será, mas não seja uma velha feia e má. Uhum. E aí o Chester não explica. As crianças elas já sabem que o homem do saco, o lobo mau, essas coisas más existem, porque elas imaginam quando elas estão com medo. Então, elas já sabem que coisas más existem. Eu só preciso explicar para a criança como Uhum. essa coisa má. E olha como fica faltando uma lacuna. Você imagina que você tem uma criança para quem você nunca contou mentiras, tá? Você nunca contou mentiras para ela. Você não falou do lobo mau e você não falou do homem do saco. Tinha homem do saco na tua infância? Tinha, tinha. No Ah, Rio de Janeiro tem Homem do Saco também. é uma coisa assim, é uma entidade É. mitológica que é do saco e ele vai botar a criança no saco. Então, Uhum. a criança que não se comportar, o homem do saco vai pegar. Tá, então assim, eu falo pro meu filho desde pequeno que tem um homem do saco. Quando ele tem 12 anos, eu posso pegar esse mesmo filho e dizer assim: filho, sabe o homem do saco? O homem do saco, ele existe mesmo. Só que na verdade ele não tem só um saco. Ele pode ter um carro, uma bicicleta, ele pode oferecer um doce para você e colocar você na caçamba do carro e fugir com você. E você nunca mais vai ver o papai e a mamãe. Depois, quando essa criança tem 18 anos, sabe aquele homem do saco que depois ele também podia botar você na caçamba? Sabe, tem 15 anos. Ele também pode ser um abusador, um pedófilo. Pode ser um Uhum. 5 anos que acha que você é bonita, que vai na internet, diz como você é linda, mas ele tem um saco. Quando você chegar lá perto dele, o homem do saco, ele existe. Só que eu não posso chegar para uma criança, pelo amor de Deus. O lobo mau, ele também existe. Né? Então, o lobo mau é alguém que se engana, que se disfarça e rouba a sua inocência e mata a sua família. Eu não posso chegar para uma criança de 3 anos e dizer: meu filho, você não pode sair sem a mamãe, porque senão você vai encontrar um estuprador e um latrocida e provavelmente também você vai encontrar um homicida. Vou falar 3 anos. Você veja. Então, como é que eu chego para aquele adolescente? Olha que revoltante que é o mundo. Tudo aquilo que meu pai me contou, tudo aquilo que meu pai não me contou de mal no mundo, agora que eu tenho 12 anos, eu descobri tudo de uma vez só. Então tem estuprador, tem latrocida, os caras podem me estuprar, podem me matar, e tem gente que vende criança na internet para praticar atos sexuais. Oh, meu Deus! Tipo, a adolescência é uma fase de frustração, mas ela só é uma fase de frustração
ela sempre será, né? Mas ela só é uma fase de frustração para pessoa que recebe as informações bombásticas. Tem um livro maravilhoso que não está no teu clube e nem no meu, porque nós não estamos falando para crianças. Mas o livro é Como Destruir a Imaginação do Seu Filho. E ele tem uma informação que é Como Destruir a Humanidade do Seu Filho. Esse livro é muito legal, porque ele pega erros comuns que os pais fazem bem intencionados e esses erros levam a longo prazo à criação de um homem materialista ou de um macaco civilizado. Inclusive, esse livro aqui, A Abolição do Homem, tá no teu clube, né? E tá no clube de leitura e também tá no meu. Você fez lista com 12 livros. Eu apenas 6. E tipo assim, 6 livros mais importantes do mundo. Na minha opinião, eu coloquei esse daqui. Então, parabéns por ter escolhido, o livro é incrível. E ele fala aqui sobre homem sem peito, pessoa sem coração. Mas voltando a esse outro, que é Como Destruir a Humanidade do Seu Filho, ele dá um exemplo muito, muito claro. Por exemplo, tem aquele pai que ele tem uma sanha científica, sabe? Ele quer que o filho dele seja mais inteligente que todas as outras crianças. Então, o moleque tá com 5 anos, o pai tá explicando uma mitocôndria pra criança. Então, assim, uma célula, uma fotossíntese para uma criança de 5 anos. Então, ele dá um exemplo, o professor Anthony, eu acho que não me falha a memória, Ensolen, não vou saber o nome decora agora, mas assim, ele dá um exemplo sobre o sexo. Como é que se explica o sexo? Tem aquele pai que ele é extremamente científico, então desde o início ele dá uma explicação científica para o sexo. Então, o sexo, meu filho, o moleque tem 5 anos. O sexo é quando o homem coloca uma sementinha da mulher e essa sementinha começa a se multiplicar e vira um bebê. Não entendi nada. Não dá para entender desse jeito. A primeira informação que você tem que dar para a criança sobre o sexo é a informação moral. Então, o Anthony dá uma explicação. A criança com 5 anos, você vai explicar como é que nascem os bebês. Você vai dizer assim: o papai e a mamãe, um dia eles se encontram e eles se amam muito. Como eles se amam muito, eles podem ficar juntos, morar na mesma casa. E quando um homem e uma mulher, como o papai e a mamãe, moram juntos e dormem juntos, o amor deles se transforma em um bebê. Ah, então a fulana de tal tem muito amor, né, mamãe? Porque ela tem 5 filhos. Exatamente. Então você vê, essa é a informação que você dá para uma criança de 4 anos. Você não dá uma informação bioquímica para uma criança de 4 anos. Exato. Só que o pai não faz isso de propósito. Ele não faz porque ele quer... eu quero que meu filho seja um materialista safado que fica defraudando e desvirginando as meninas. Só que este é o resultado. Quando infelizmente. O sentido romântico, o sentido espiritual, o sentido simbólico das coisas. O que é o sol? Veja, pai, como é o sol? O que é o sol para uma criança de 4 anos? O sol é o rei do universo. Ele brilha porque ele é mais poderoso de todos os astros que estão no céu. O sol é o mais poderoso. É como se ele fosse um rei. E ele é amarelo porque ele é cheio de ouro, brilhante. E sem o sol, a gente ficaria quentinho e as plantinhas não cresceriam. O sol é poderoso. Ele é o rei do céu. Essa é a informação que você dá para uma criança de 3 anos. Você não chega para uma criança de 3 anos. Então, filha, o sol é uma massa de magma explosivo. Pô, já ouviu falar em fissão nuclear para criança? Já ouviu falar em fissão nuclear? É tipo isso que acontece lá no sol. A criança faz o sol, ela bota olho e boca. Pô, não mata seu filho dizendo que o sol é uma bola de fogo. Tipo, o que o moleque vai achar? Fogo é ruim. Fogo é aquilo que tem no fogão que a mamãe não deixa encostar. Fogo é perigo, fogo é ruim. Pô, não, o que é o sol? Ele, antes do sol ser uma bola de fogo, é mais importante que as pessoas saibam que o sol é vida e o rei do céu. Essa informação é mais importante do que saber que o sol é uma massa de magma. Você pode pegar um colono no interior, assim, um colono com a maior simplicidade e a menor erudição possível, uma pessoa completamente ignorante sobre as ciências naturais e que trabalha na roça. Esse cara, para ele, o que o sol é? O sol é fonte de vida. É de tudo, totalmente. A verdade das coisas, ela tá mais conectada ao símbolo do que aquela coisa representa, ao sentido daquela coisa, do que a sua realidade material. Por isso que esse livro
ele fala como destruir a imaginação do seu filho. Se eu der para o meu filho a informação de que o Sol é uma bola de magma e que o sexo é uma troca de fluidos, eu acabei de criar um Nietzsche. Exatamente. Pronuncia. Eu acabei de criar uma pessoa, embora ele seja um gênio, sim, também, ok? Sim. Mas criar uma pessoa para quem as coisas só têm sentido na sua função científica. E não é, né? Então, assim, a Catarina, por exemplo, ela vê um cavalo, ela vê cachorro. Então, ela chama o cachorro de au-au. Ela tem 1 ano. Ela chama o cachorro de au-au. Quando ela vê um cavalo, ela fala au-au. Escuta aqui, Catarina. Isso não é um au-au, porque um cachorro tem 4 patas, mas é pequenininho. Um cavalo, tá louco? Não, eu boto ela em cima do cavalo e olha que lindo, é um au-au grandão. A gente pode chamar o au-au cavalo. Fala pra mamãe, cavalo. Eu não vou dizer pra criança, não, Catarina, porque o cavalo é um animal de tração, o cachorro é um animal. Você veja, existe dar as informações. E essa essa dificuldade de dar a informação na época certa faz com que a informação certa não chegue na época correta depois, mais tardiamente. O cara vai ter acesso, por exemplo... É por isso que hoje a molecada acha, no final de contas, você abre os sites das mulheres, né? Como eu falo muito sobre feminismo, as revistas femininas é uma choradeira de satisfação sexual. Porque isso é ruim, porque como dar prazer a uma mulher? Meu, se você for numa biblioteca pública hoje, ou num aeroporto, você vai encontrar um número imenso de livros sobre como dar prazer sexual a uma mulher e livros extremamente técnicos também sobre isso. Você veja, existe uma informação que é a mais importante sobre como dar prazer para uma mulher. Durma com um homem que gosta de você. Porque se fica um cara que ele teve uma informação na infância de que sexo é troca de fluidos, ele vai pensar nos seus fluidos primeiro. Então você veja como na vida adulta a informação que você teve na infância tem impacto. Se as mulheres soubessem desde o princípio que sexo não é troca de fluidos, mas sexo é quando um homem ama uma mulher, não haveria esse boom de insatisfação sexual, você percebe? Com certeza. A ânsia de ser científico prejudica. Você veja, não que a ciência seja péssima, claro que não. Inclusive, a ciência nos ajuda a mostrar como a ânsia científica está sendo péssima. Você vê a quantidade de pessoas hoje falando sobre masturbação. Ah, masturbação é a liberdade da mulher. Gente, pelo amor de Deus. Assim, o conhecimento básico do bagulho. Se você precisa fazer sozinho o sexo para que ele seja melhor do que o sexo que o seu companheiro está fazendo, você não é melhor que ninguém. Você é um coitado. Quer dizer que o seu parceiro não tem condição cognitiva, afetiva e técnica de fazer com as 2 mãos dele. E mais as suas. Então, tem 2 mãos, tem 4 pés, tem 2 bocas. Usando tudo isso juntos, vocês não conseguem chegar a um nível de satisfação maior do que uma pessoa sozinha. Então, você está falhando na sua vida. Perceba. E o que falhou na vida dessa pessoa? Talvez tenha sido um pai que lá, quando a criança tinha 5 anos, explicou para ela que sexo é uma troca de fluidos. Entendi. Perfeito. Não é? Você entende? Com certeza. Com certeza. Pô, se é uma troca de fluidos, então João, Pedro, Guilherme ou Paulo, eles têm a mesma condição de fazer isso, porque fluidos todos têm. Você veja, não é isso. Não é isso. Então, o Sol não é uma bola de magma que é uma estrela explodindo. Não, porque explodir é ruim. Explodir é ruim, fogo é ruim, queima. Eu só vou dar para a criança a informação de que o Sol é uma bola de fogo quando ela já conseguiu perceber que o fogo não apenas queima, mas ele cozinha os alimentos, ele aquece. Então, veja, é um nível de compreensão. Meu público sempre me pede dica de livro para crianças de 10 anos, de 5 anos, então parece que você me ajudou a responder sem saber, né? Porque eu, com a minha galera lá em casa, eu leio muito esses também, parecidos com esse que você citou, né? De Três Porquinhos, essas coisas mais clássicas. Mas eu leio muito também, a gente gosta muito também de literaturas como a literatura do C.S. Lewis, né? Das Crônicas de Nárnia, esse tipo de livro a gente também costuma indicar muito. Ô, Ana, eu queria encerrar, né? Propondo uma reflexão para você, que é o seguinte, né? Quando a gente estava lá na faculdade e tal, trouxeram um debate de um autor que é o Louis Althusser. Não sei se você já ouviu falar nesse cara. O Althusser, ele tem aquele aparelho ideológico do Estado, né? E a teoria dele
vai naquela linha. Ah, na Idade Média, o aparelho ideológico do Estado número 1 era a igreja, porque a igreja formava a visão de mundo, reproduzia as forças de produção, fazia com que um ferreiro desse origem a outro ferreiro, né? Você está sempre reproduzindo as forças produtivas. Aí, na modernidade, depois da Idade Média, a escola passa a ser a reprodutora número 1. E é claro que ele fala da escola, e ele fala dessa educação moderna como se fosse uma fábrica de novos capitalistazinhos, né? Vamos fabricar novos burgueses, novos capitalistas. Mas o problema da escola, no final das contas, e aí que é um método que eu uso, que é um método que eu chamo espada de Golias. Espada de Golias é o Davi derruba Golias e depois pega a espada do gigante e arranca a cabeça do gigante com a espada dele mesmo, né? Então, esse método espada de Golias que eu brinco é você pegar um argumento que é contrário à sua visão de mundo e usar ao seu favor, né? Então, hoje em dia, eu pego o Lao Tse e falo, realmente, o Lao Tse falou que a escola é o aparelho ideológico de Estado número 1, multiplica as forças de produção, renova as forças de produção, mas, na ótica dele, naquela época, reproduzia a visão de mundo burguesa. Hoje, como a escola, o ensino foi totalmente cooptado por uma visão de mundo esquerdista, progressista ou regressista, como eu falo, né? Porque eles regridem, né? Não progridem. Até a ideia do comunismo é quase um primitivismo, né? Voltar a uma sociedade sem Estado e tal. Então é regressismo, né? Progressivo. Então, hoje, o que a gente vê na escola é que sim, ela é um aparelho ideológico de Estado, mas que reproduz não novos pequenos capitalistas, mas jovens socialistas, né? Jovens esquerdistas. E essa atenção que a esquerda tem à educação, ela fica patente no Manifesto do Partido Comunista. Eu troquei meu manifesto de lugar, agora eu não sei mais onde ele está. Não vou conseguir, talvez, achá-lo agora aqui de repente. Mas naqueles 10 passos que Marx faz no terceiro capítulo do manifesto, que encerra o terceiro capítulo, ele fala: nos países mais envolvidos, esses 10 passos podem nos ajudar a implementar o socialismo. Ele fala centralização do crédito num banco central, né? Fala sobre a expropriação da propriedade privada, principalmente de estrangeiros, né? Tomar as terras dos estrangeiros. Ele usa sempre sempre o verbo centralizar e concentrar. Centralizar e concentrar. Aí o último passo, que é o 10º, ele fala a instituição do ensino público obrigatório. Você fala, caramba, Marx via como um dos 10 passos para a implementação do socialismo a instituição do ensino público obrigatório. Você fala, caramba. Aí eu me lembro, Ana, nesse momento, de um livro de um antropólogo francês, que é o Pierre Clastres. Pierre Clastres tem um livro chamado Sociedades contra o Estado, né? Onde ele fala sobre as sociedades tribais que não têm escrita, por não ter escrita não tem lei escrita, mas a escrita é feita no corpo, através do rito de passagem, as cicatrizes são a marca da lei e por aí vai. E aí ele tem um capítulo, que ele começa o capítulo falando assim, dura lex, sed lex, né? A expressão em latim, a lei é dura, porém é a lei. E o exemplo mais recente que nós observamos da dureza da lei foi a instituição do ensino público obrigatório. E aí desmonta aquela ideia na nossa cabeça, né, de que estudar é se libertar automaticamente, que conhecimento já está automaticamente libertando, né? Você começou falando sobre isso. Então, Ana, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. O que você acha dessa ideia de que realmente a escola é um aparelho ideológico, mas está reproduzindo pequenos socialistas e não capitalistas, e nisso, talvez para isso, está matando o espírito crítico, porque para eles a gente acaba percebendo, olhando a história, que o espírito crítico não é muito bem-vindo, né? Basta ver que quando eles tentam fazer essa experiência socialista, sempre a liberdade de expressão fica prejudicada. Então parece que é um sistema mesmo de reprodução, quase que uma linha de produção fordista, né? Do Ford ali, de produzir essa linha de produção da Revolução Industrial, só que reproduzindo pequenos socialistas que tiveram o seu espírito crítico ali limado. O que você acha disso, Ana? Só para a gente terminar aí, para te liberar. Realmente existe esse problema. Inclusive tem uma palestra que a gente faz sobre marxismo e família cristã, a gente sempre usa esse filósofo. Os aparelhos de convencimento e os aparelhos de repressão do Estado, né? A polícia é a de repressão e a escola é a de convencimento, mas são 2 aparelhos ideológicos. E realmente você falou muito bem. Qual que é o problema da escola? O primeiro é ela ser obrigatória. Existem 2 livros que eu quero recomendar para o pessoal. O primeiro se chama Sociedade Sem Escolas, que é um esquerdista chamado Ivan Illich, e esse cara era amigo do Paulo Freire. Mesmo ele sendo esquerdista amigo do Paulo Freire, ele escreveu sobre como a escolarização faz mal para a educação.
As escolas fazem mal para o homem. E ele sendo esquerdista, imagine. E o outro livro que eu gostaria de recomendar é o Contra a Escola, do Dr. Fausto Zamboni. Fausto Zamboni. Eu ia pegar até aqui atrás, está ali do lado ali. É muito bom. Acho que esses 2 livros dão uma boa resumida nessa questão. E sobre a situação atual da educação, poderia citar também o Maquiavel Pedagogo, que Maquiavel. Uhum. É muito bom. E ele já é atrasado, esse livro, tá? Ele é, sei lá, da década de 70 e ainda tá, e o Brasil tá ainda discutindo essas coisas aí, então, para ver o atraso. Mas, assim, o problema principal da escola, na minha opinião, é ela ser obrigatória. Tudo que você faz obrigatoriamente, por obrigação e não é voluntário, dificilmente entra no seu coração e deixa um imprinting, né, que a gente tava falando antes. Então, assim, por que certas crianças vão tão bem em matemática que parece que não fazem nenhum esforço e tão mal em português? E quanto mais você briga com ela, pior ela vai em português. Por quê? O processo de educação, ele tem a ver primeiro com a evolução, né? É muito importante a pessoa ter a vontade. E a escola, ela é uma assassina de talentos. Primeiro porque eu sou obrigada a ir e depois porque quando eu estou obrigada a estudar aquelas coisas... Achei. Muito bom. bom. Teve gente que perguntou qual é o nome do segundo livro. É esse aqui, ó, Contra a Escola. Desculpa interrompendo. Que você é obrigado. Veja como é que é organizada a escola. Primeiro você é obrigado a ir. Depois que você é obrigado a estudar aquelas matérias naquele horário. Por exemplo, toda terça-feira às 8 horas eu tenho vontade de estudar história. E toda quarta-feira, meio-dia, eu tenho horário, às 11h30 eu tenho vontade de estudar matemática. Não faz sentido. Então, assim, a escola tem um problema de método, um problema de sistema, um problema de aplicação, um problema de formação dos professores. De todos os problemas que a escola tem, o menor é o dinheiro. Tá? Porque se tem uma coisa que não falta no Brasil, é recurso para educação. Todo final de ano, prefeitos e governadores se viram nos 30 para gastar o dinheiro da educação. Não sei se exatamente. Tá sobrando dinheiro. Aí você tem que dar um dinheiro gastado. Eles compram um tablet, mandam reformar ginásio. Não é dinheiro o problema da educação. Então, assim, a escola tem vários problemas que eu acho que estão resumidos nesse livro do Contra a Escola. Então, para responder essa pergunta, eu queria que o pessoal lesse esse livro, Contra a Escola, Maquiavel Pedagogo e Sociedade Sem Escola. É um problema de vontade, é um problema de método, é um problema generalizado. E veja, como a gente falou antes, a escola, ela é doutrinadora, ela é esquerdista? É. Isso o pessoal é ruim. Pediu para mostrar aqui, eu vou mostrar. Pode falar, Dani, desculpa aí. É ruim, tudo isso aí é ruim, o fato da escola ser doutrinadora. Mas, olha, se ela formasse pessoas inteligentes e doutrinasse, seria um problema a menos. Aqui a escola não está entregando o básico para os pais, tá? O seu filho vai sair com a impressão de que sabe ler e escrever. Mas ele não vai saber colocar uma vírgula, não sabe o que é um sujeito, o que é um predicado, uma oração coordenada. Ele não vai saber nada de nada, não vai saber que tem que botar uma vírgula depois do vocativo. Ele não vai saber a diferença entre A com H e A sem H. Ele não vai saber a diferença entre mais e mas. Então, assim, isso não é ser alfabetizado de verdade. Então, as escolas estão entregando crianças supostamente, falsamente alfabetizadas, com um nível de interpretação vexatório e, além disso, ideologicamente contaminadas. Daniel, foi uma honra falar com você. Eu vou fazer a grosseria de sair, mas eu já estou aqui contigo há 1h30. Com certeza. Aí, né? Fica à vontade, eu que agradeço, um prazer enorme poder conversar contigo. Deus abençoe você e sua família aí. Muito obrigado pelo momento de conversa e a gente continua se falando. E parabéns pelo livro, tá, pessoal? Deixa eu aproveitar aqui, ó. Guia de bolso. Esse guia aqui é especial, tá? Aproveitem. Excelente. Daí ele ganha, você ajuda o trabalho do Daniel, que ele ganha os direitos da venda dele, eu ganho também, todo mundo fica feliz. E o livro tá custando menos de R$20, né, Dani? Menos, com certeza. 9, 18, uma coisa assim. E vale muito a pena. É sobre feminismo, não foi o assunto que a gente falou hoje, mas é um assunto também muito importante e tem a ver com a educação de criança e tudo mais. Tem tudo a ver. Valeu, Ana. Fica com Deus. Um abraço para a família aí. Continue aprendendo sobre feminismo gratuitamente, assistindo a nossa aula espetáculo disponível no YouTube. Uma análise sobre a história das mulheres usando a música popular brasileira. Uma aula com mais de 1 hora de conteúdo. E se quiser ir mais longe, você pode estudar conosco fazendo a sua matrícula no maior clube antifeminista da América Latina, por um preço inacreditável e mais de 60 horas de curso. Acesse o site e saiba mais.